Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. E vamos meditar, ver o que Deus tem para nós nessa noite, através da sua palavra. Glória a Deus. 21 e o versículo 18. E fala assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Só isso, amém? Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Queridos, Jesus, ele tinha costume de, com os discípulos, subir o monte para orar. Orar para interceder pelo povo, porque ao descer de lá, ele ia curar os enfermos, fazer paralítico andar, cego ver, mudo falar. Ele sabia que ele, como filho de Deus, mas ele dependia de Deus. É importante que você, como filho, saber que sempre depende do Pai. E que se não fosse o Pai, você não existia, seja o seu pai biológico. Você pode ser bonzinho do jeito que for, mas se não fosse o teu pai e a tua mãe, você não existia aqui. E Jesus, mesmo sabendo que era o Filho de Deus, que ele tinha poder, ele veio para isso, mas sempre ele dependia do Pai. Por que Jesus subiu o monte para orar? Porque ele sabia que o poder vinha do alto. Amém? Aleluia. E ele passou a noite com os discípulos no monte orando, e ao voltar para casa teve fome. E alguém fala assim, como é que pode? Jesus teve fome? Teve, irmão. Jesus, como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele falou assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele falou assim, eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Jesus Cristo, como homem, ele caminhou. Ele andou de jumento, ele andou de a pés, né? Subiu o monte, desceu vales, enfim. Mas como Deus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, como homem, ele dormiu. Nós encontramos Jesus dentro do barco, dormindo sobre uma almofada, enquanto o discípulo remava. Aí ele dormiu, pastor, dormiu. Mas como Deus, ele disse, só desperta tu que dormes. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus Cristo, como homem, ele teve fome. Nós encontramos em João no capítulo 4, versículo 24 a seguir, Jesus, perto do poço de Jacó, com sede e com fome. O discípulo foi na cidade comprar pão para comer, e Jesus ia comer. Mas ele, como homem, ele disse, eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Escute, Jesus Cristo, como homem, ele foi tentado lá no monte pelo diabo. Ele estava 40 dias e 40 noites ali jejuando, e Satanás chegou para ele e falou assim, tu disse que é o Filho de Deus? Pois transforma essas pedras em pão e come. E Jesus falou assim, olha Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A única coisa que Jesus Cristo fez como homem aqui, e não agiu como Deus, foi no monte. Ele como homem foi tentado, e como homem ele venceu o diabo, mostrando que nós devemos vencer também. Porque está escrito que não é só de pão. Assim como você precisa tomar um café da manhã, almoçar, jantar, merendar, comer de 4 a 5 refeições por dia, assim precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece, ela que nos sustenta, ela que fortalece a nossa fé, que nos dá força para vencer o inimigo. Nós estamos rodeados de inimigo por aí, amado. Nesse momento existe um inimigo invisível aí, fazendo medo a todo mundo. Tem muita gente nesse momento trancada dentro de casa com medo de sair, que não recebe ninguém, nem visita ninguém, porque está proibido por lei, o governador, prefeito, não quer que você saia de casa, não quer que você pegue na mão de ninguém. Sabe por quê? Porque existe aí um demônio invisível que ninguém vê ele, que muita gente está morrendo, matando muita gente que não tem fé. Se você tiver em fé em Deus, esse demônio não vai entrar na sua casa, ele não vai tocar na tua vida. É só você crer, é só você confiar e dizer, Senhor, me cobre com teu sangue, me protege, me guarda. E nessa noite vou ministrar unção de vitória sobre a tua vida e sobre esta casa. Toda a casa dos irmãos nós iremos ministrar unção de proteção sobre a sua vida, e acredite, esse demônio da coronavírus não vai entrar na minha casa, não vai tocar na minha família, não vai chegar na nossa cidade. Eu não tenho medo, porque eu já venci a dengue, já venci malária, já venci chikungunya e outras coisas, né? Demônios, e estou aqui, porque a Bíblia diz em Romanos 8,37, que em Cristo Jesus nós somos mais do que? Vencedores, irmão. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Então confie no Senhor.
A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Louvado seja o teu nome. Ei! Aleluia, Então, Deus. e Jesus Cristo, como homem, ele morreu na cruz do Calvário. Mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus para interceder por nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso intercessor. Foi ele que transformou água em vinho. Foi ele que andou por cima das águas. Foi ele que ressuscitou Lázaro com 4 dias. Foi ele que multiplicou 5 peixes e 2 pães e alimentou a multidão. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele que ressuscitou. É ele que um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. E quem tem esperança de morar no céu, levante a mão, glorifica e exalta o nome de Jesus. Aleluia. Se você não tem essa esperança de ir para o céu, Aleluia. a porta está aberta hoje. Deus. Continuando. Jesus, ao voltar para a cidade, teve fome. E ele ia voltando com os discípulos com fome. Aí encontrou uma figueira e procurou nela ver se tinha algum fruto para comer, porque ele estava com fome, um discípulo. E chegando lá, ele procurou e não encontrou. Aí ele falou assim, olha, figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Aí ela, pá, secou imediatamente. Quando ela secou, o discípulo era assim, vixe, olha, Senhor, como secou imediatamente a figueira. Aí Jesus falou assim, olha, se você tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se disser este monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que me pedir em oração, crendo receberás. É verdade. Jesus aproveitou, amados, para dar uma lição de fé para os discípulos. Por que eles amaldiçoaram a figueira? Porque ela não tinha frutos. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 3, versículo 10, que o machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Aleluia. Glória E pastor, e que fruto é esse? Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que mostrar que Jesus salva, eu tenho que mostrar que Jesus está voltando, eu tenho que entender, eu tenho que suportar os mais fracos, né? Eu tenho que ajudar o caído, o meu próximo. Isso são os frutos do Espírito. Tenho que congregar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que mostrar a minha fé. As pessoas têm que ver em mim, em você, que você é luz, que você tem Deus, e que você é forte, e que você pode vencer. Oh, glória. Como é que você vai convencer alguém para seguir a Cristo, se você não está seguindo? Deus de vitória. Jesus falou assim, Papai, aleluia. Jesus falou assim, hipócrita, tu para tirar o cisto que está no olho do teu irmão, primeiro tira a trave que está no teu. Como é que eu vou levantar alguém que está caído se eu estou caído também? Como é que eu vou tirar alguém das trevas se eu também estou nas trevas? Eu tenho que estar na luz. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser o sal da terra. Escute. Então, Aleluia. e Jesus falou assim, ó, se você tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se disser este monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Falou para eles que é possível, que nós temos poder em nossas palavras. Está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 37. Quanto às palavras, serás justificado, e quanto às palavras, serás condenado. Nós temos poder, irmão, de abençoar e de amaldiçoar. Só que Tiago falou que nós não podemos, não pode uma fonte de água amarga sair água doce ao mesmo tempo. Ou uma fonte de água doce sair água amarga. Eu não posso abençoar e amaldiçoar as pessoas ao mesmo tempo. Não, eu tenho minha boca para abençoar. Abençoe os teus inimigos, aqueles que te perseguem. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 44, fala assim, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Né? Eu tenho muitos inimigos. Pensa, mas eu tenho muito? Significa que eu tenho que orar por muitos inimigos. Né? Pastor, você não preocupa com isso? Não, não preocupe não. Eu estou pregando a palavra. Deixa os inimigos se manifestar. Eu vou orar por eles para Deus salvar, libertar, preparar e levar para o céu. Né? Se ele for primeiro que eu, melhor ainda. Aleluia. Porque pelo menos para de me perseguir. Né? Glória a Deus. Amém? Escute. Então, e Jesus disse, tudo que me pedir em oração, crendo, receberás. Tudo. A cura divina, o milagre, o batismo com o Espírito Santo, a libertação do teu marido, do teu filho, do teu casamento, para Deus abençoar. Diz, tudo que me pedir em oração, crendo. Mas tem que crer. Né? A Bíblia diz em Tiago 1,6, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à zona do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Peça com fé, sem duvidar. Quando Jesus vinha andando por cima das águas e Pedro estava dentro do barco com os discípulos, que eles viram Jesus, se assustaram e falaram assim, é um fantasma.
Ficaram com medo. Aí Pedro falou assim, Senhor, se és tu. Jesus falou assim, sou eu. Se és tu, manda que eu vá até a ti andando por cima das águas. E Pedro foi o único que teve coragem de caminhar por cima das águas até Jesus. Só que quando ele começou a andar, ele afundou. Por que ele afundou, irmão? 3 erros Pedro cometeu. Primeiro, ele parou de olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Devemos olhar somente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele afundou porque ele parou de olhar para Jesus. Sabe por que tem muito crente desviado? Porque ele para de olhar para Jesus. Ele começa a olhar para a vida do irmão. Ah, o irmão caiu, eu vou cair também. Ah, o irmão se desviou, eu vou me desviar também. Ah, o irmão errou, eu vou errar também. Meu irmão, não se baseie por quem está caído, não. Se baseie por quem está de pé. Olhe para Jesus, porque até o pastor tem defeito. Todos nós somos falhos, amado. Né? Nós precisamos da misericórdia do Senhor todo dia. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 4:32, fala assim, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Então escute, amado. E aí, Pedro afundou. Parou de olhar para Jesus. Olhou para baixo. Não olhe para baixo, olhe para cima. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a... Olha para Jesus, irmão. O homem é falho. A mulher falha. Se você sair da igreja porque alguém falhou, você não vai ficar em igreja nenhuma. Porque em toda igreja tem gente falha. Né? Você vai cansar de mudar de igreja. Você tem que preparar assim, Senhor, me leva logo para o céu. Vou ficar aqui não, porque esse povo são tudo falho. É verdade. Você não vai encontrar nenhum pastor perfeito, nenhuma pessoa perfeita. Todos nós somos falhos. Aleluia. Nós precisamos da misericórdia do Senhor todo dia. Amém? Ei! E aí, peça porém com fé, não duvide. Pedro afundou porque parou de olhar para Jesus, olhou para baixo e em terceiro lugar ele duvidou. Quando ele afundou, Jesus pegou na mão dele e falou assim, homem de pequena fé, por que duvidar-te? A fé dele vacilou. Não deixe tua fé vacilar. Seja firme, seja constante. Né? Não retroceda, eu estou firme, eu sou crente, lavado pelo sangue de Jesus, não vou me desviar, não tem demônio que me faça eu sair da presença de Deus. Não é chuva, não é inverno, não é lama, não é tribulação, não é coronavírus, não é nada. Fique firme em Cristo. Aleluia! Porque eu te digo uma coisa, que Jesus não vai vir no meio da abundância não, ele vai permitir uma grande tribulação exatamente para provar quem crê nele e quem não crê. Tem muita gente morrendo porque não tem fé em Deus. Tem muita gente escondida dentro de casa agora porque não tem fé em Deus. Tem gente que não sai de casa porque não tem fé em Deus. Né? O coronavírus nem pegou ele, vai morrer antes de pegar. Só por falta de fé. A Bíblia diz em Romanos 4:23 que tudo que não provém da fé é pecado. Nós estamos aqui nessa noite porque temos fé. Você veio nessa noite para cá porque tem fé. A irmã abriu a casa dela para nós aqui porque tem fé. A gente sabe que é contra a lei estar em aglomeração de pessoas e pegar na mão do outro, mas nós estamos aqui contra a lei, contra a vontade do homem, porque a Bíblia diz, importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E nós estamos aqui para obedecer a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para nós louvar o Senhor Jesus. Quero chamar aqui minha esposa para a gente louvar a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus.